Podemos ler emoções com base em expressões faciais? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Vamos para os recados da paróquia, Altair. Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. O Naruhodo está abrindo espaço para o podcast das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Pergunta de Quinta, comandado pela Mona Motterly. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Pergunta de Quinta, com o Saque Feminista e o PDQ Veganista. Oi, eu sou a Mona Motterly, do podcast Pergunta de Quinta. Lá nós respondemos perguntas sobre veganismo e feminismo, nos quadros Veg Responde e Saque Feminista. Manda sua pergunta pra gente. Você nos encontra no Spotify, SoundCloud, iTunes ou no seu agregador favorito no feed do É Pau é Pedra, o podcast colaborativo feito pelos patrões do Anticast. Caso tenha interesse em conhecer mulheres podcasters, acesse a hashtag Mulheres Podcasters. O Pergunta de Quinta e o É Pau é Pedra apoiam essa iniciativa. É uma ação de iniciativa do programa Ponto G para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiu mulheres na comunidade de podcasts do Brasil. Altair, temos pergunta de ouvintes hoje. Ilustres. Ilustres. Ouvintes ilustres, Ilustres. Inclusive mandaram um áudio pra gente. É verdade. O Beto Parro e o Rafa Moritz, que são as estrelas do espetáculo Inconscientemente. Olha como estamos ficando famosos. Atraindo os famosos agora. Eles mandaram uma pergunta, e é em áudio essa pergunta, hein, Altair? Pois é, e diz respeito um pouco até ao espetáculo deles. É verdade. Vamos dar play na pergunta que eles mandaram. Fala aí, Ken. Fala, Altair. Aqui é o Beto. Aqui é o Rafa, a gente é do Inconscientemente, e a gente tinha uma pergunta pra vocês. A gente tem visto muito ultimamente pessoas na mídia e até em canais de YouTube, na televisão, dizendo que conseguem fazer leitura de microexpressões. Existe comprovação científica pra esse tipo de trabalho? Coisas do tipo, ela analisa um vídeo e diz assim, bom, essa pessoa aqui mentiu porque ela levantou o músculo A, B, C ou D, aqui ela demonstrou uma tensão, uma microemoção, e com isso eles conseguem dizer o que essa pessoa está pensando, sentido e por aí vai. Altair, essa pergunta deles me fez lembrar uma série de TV, que se chama Lie to Me. Isso. Certo? Onde o protagonista justamente tem essa capacidade. É um detetive, né? Algo assim. Isso, ele tem a capacidade de ler se uma pessoa está mentindo ou falando a verdade só olhando para a face dela. Isso, para as expressões faciais e pelo jeito como ela fala. Acho que é mais ou menos a isso que eles estão se referindo nessa pergunta deles, não é isso? Isso aí. Tem uma outra pergunta de ouvinte, né? Que é complementar a essa. Sim. Tá? Que a gente caçou aqui no nosso banco de perguntas, que é da Luísa Versa, que é developer. Uma garota poderosa developer de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Acho que ela está trabalhando em Novo Hamburgo. E ela manda o seguinte: olá, ilustríssimos, quem é Altair? Olá, Luísa. Olá. A minha dúvida é relacionada à nossa familiaridade com outras faces humanas. É verdade que temos a tendência a não reconhecer detalhes das faces de raças diferentes da nossa? É verdade que a foto na nossa carteira de identidade não é tão eficiente assim para provar quem somos? E por fim, a dúvida que gerou as dúvidas anteriores. Por que ficamos tão incomodados quando alguém que estamos conversando está com alguma sujeira no dente? Essa é a pergunta final, né? Tudo isso para saber essa pergunta final. Na verdade, ela quer saber isso. Todas as outras são perguntas acessórias. Elas são pretextos que ela criou para perguntar por que é que a gente se incomoda quando alguém tá com aquela folhinha verde no dente. Isso. Né? A gente não consegue mais prestar atenção na pessoa. Só fica olhando na folhinha que tá grudada no dente. Altair, a gente tem uma pergunta que, assim, quebrada em várias subperguntas. Né? Vamos falar primeiro sobre a bola que o Beto e o Rafa levantaram aqui. Sim. Né? Sobre essa capacidade ou não
de ler expressões faciais, né? Movimentações micromusculares, né? E identificar emoções a partir disso. Leia a mente das pessoas com base nisso, né? É difícil, viu? O Beto e os atores do Inconscientemente, eles são psicólogos, são colegas meus. E eles sabem que essa é uma pergunta difícil. Eu vim postergando há muito Naruhodo ter que falar disso, porque eu vou ter que explicar o que é emoção, e isso é terrivelmente difícil. Pois é. Eu confesso, a gente já até conversou antes, Ken, que eu falo que todo mundo fica... Eu, na ECA, por exemplo, onde eu dou aula junto com o professor Leleba, a gente fica falando... vem um aluno que quer fazer seu TCC. Eu quero ver o efeito da propaganda na emoção das pessoas. Eu já vejo, nossa, o cara não faz a menor ideia do que ele está falando. É tão difícil, tão difícil. Então vamos fazer o seguinte. Essa ideia de que é possível ler expressões faciais e emoções com base nas microexpressões do rosto, ela é relacionada com uma teoria sobre emoções. Tá? Então... eu gostaria, assim, você pode ouvir antes ou depois desse episódio, um outro episódio que a gente gravou sobre testes de personalidade, se testes de personalidade funcionam. Falando rapidamente daquele episódio... É aquele episódio sobre Myers-Briggs? Isso, o MBTI, né? Naquele episódio a gente fala, assim, que o MBTI, ele é um teste ok, tá? Só que a teoria por trás dele caiu, logo levou embora o teste. Certo. Logo ele não serve para nada. Embora ainda seja bastante utilizado no mundo corporativo. Exato. Então, essa ideia de você detectar emoções com as microexpressões faciais é exatamente a mesma coisa. Tá. Ela tem uma teoria por trás que é muito sólida, mas está caindo em desuso. Certo. E aí provavelmente vai levar a técnica embora. Ela vai cair junto. Imagino que a gente vai falar então sobre essa teoria. Sim, tá por trás. Claro. É que na verdade, diferentemente dos testes de personalidade, que você tem 2 ou 3 teorias que competiam, e hoje você tem uma mesmo que está ali. Quando você vai buscar na literatura as definições de emoção, só para você ter uma ideia, no mínimo tem 120 definições. 120. Uau! Só para vocês terem uma ideia, vamos deixar na referência o primeiro capítulo do Cambridge Handbook of Emotions, tá? Of Affective Neuroscience, na verdade, que é basicamente emoções, né? Um handbook sobre emoções. Tem uns 20 capítulos esse livro. Cada capítulo tem umas 5, 6 páginas, 5, 10 páginas. O primeiro tem 60 páginas, que é a definição. Só para você ver a zona que é, tá? Tem 120 definições. Eu não vou explicar todas, porque a gente vai ficar meses explicando as definições. Não tem como. Não temos meses, Altair. Temos alguns minutos. Exato. Então eu vou fazer um resumo resumido, mas eu recomendo para quem for estudioso, quem for aluno de graduação, de pós-graduação, ou trabalha nas áreas de psicologia, publicidade, economia, áreas associadas, leia as 60 páginas. Para você ter uma ligeira noção do que é emoção, antes de falar que você vai estudar emoção. Tá? Primeira coisa. Eu vou fazer um resumo, porque no frigir dos ovos hoje, a gente tem 2 teorias que estão competindo. É o que está no mainstream. Tá? Que são 2 teorias muito legais do que é emoção. Mas eu vou tentar dar uma justificativa inicial do que dessas 120 teorias, não são 120 teorias independentes. Elas têm coisas em comum, tá? Estão relacionadas entre si. Aí nesse capítulo dá uma ajeitada, mas assim, o que todas as teorias de emoção têm em comum, tá? Uma emoção é sempre um fenômeno com multicomponentes. Tem vários componentes desse fenômeno. Certo. Então, já bate na primeira ideia de que emoções são só microexpressões faciais. Não é. Tem outros componentes também, tá? Do qual as microexpressões é um pedaço. Certo. Então, se você avalia emoções só usando microexpressões, você está avaliando um pedaço do fenômeno e não todo ele. Claro. Tá? Logo, isso aumenta a probabilidade de erros. Tá? Mas se a pessoa que estuda as microexpressões for muito boa, ela aumenta a taxa de acerto dela. Tá? Então é uma coisa dialética, tá? Isso tem um ponto importante. Então, primeira coisa, é um fenômeno com multicomponentes. Segundo, toda emoção é um processo. A emoção não é um estado. Então, assim, você não está com raiva, você não está feliz. É um processo. Certo. Que vai mudando ao longo do tempo. Então você começa no ponto A, chega até o ponto B, e não é uma linha reta. Tem vários processos ali dentro. Tá? É um processo que envolve necessariamente um mecanismo. Aí tem as causas materiais desse mecanismo. Esse mecanismo ele acontece no cérebro, ele tem uma via, ele tem um comportamento e ele tem um sentimento. Certo. Tá? E esse mecanismo tem que reproduzir uma resposta emocional. Então, por exemplo, se você pensa em algo que te dá raiva, mas você não tem nenhuma alteração do batimento cardíaco, de respiração, não é raiva. Se você não faz nenhum comportamento, você está pensando, ele não está eliciando a emoção.
Tá? É só um pensamento. Não é emoções não são pensamentos. Tá? Toda emoção elicia uma atividade neuronal juntamente com uma atividade do corpo e uma resposta comportamental. Certo. Se não tem uma dessas 3 partes, não é emoção. Tá? Por isso que é multicomponente. Terceira parte. Toda emoção tem um foco num objeto relevante. Toda emoção tem um foco. Esse foco pode estar presente ali ou não. Tá? Pode estar só na memória, por exemplo, de alguém. Pode ser um objeto que não existe do ponto de vista físico, mas ele existe do ponto de vista de memória. Certo. Então, por exemplo, pensa na sensação de saudade. Tá? Saudade é um sentimento relacionado a um objeto. Você sente falta de algo, mas ele pode não existir ali. Tá? Mas sempre tem um objeto, real ou imaginário. E toda emoção tem uma duração curta. Por isso que, por exemplo, tristeza é diferente de depressão. Depressão é um estado. Depressão não é um sentimento, nem uma emoção. Depressão é um estado basal seu alterado. Então você vê tudo com os olhos da depressão. Certo. Que é diferente de estar triste. Estar triste é uma coisa que dura um período e passa. Tá? Então essas são as 4 características presentes em todas as definições de emoção. Perfeito. Tá? E aí, como eu falei que a emoção é sempre algo que vai de A para B, né, e tem uma mudança, ela tem 5 fases nesse caminho de A para B. Tá? Então, isso é importante. Quando você sente uma emoção, a primeira coisa é uma apreciação. A apreciação é você estar olhando para um estímulo ou imaginando alguma coisa, você tem que estar prestando atenção. Sem atenção não tem emoção. Tem que ter um foco de atenção, seja num pensamento, seja num objeto, numa pessoa. Tá? É a apreciação. A segunda fase é a expressão. A terceira fase é uma reação autonômica. Reação autonômica é um comportamento que você não tem controle. Então, por exemplo, você está assistindo um filme. Então, quando você está assistindo um filme, você tem atenção. Aí, de repente, aparece alguma coisa. Imagina um filme de terror, apareceu uma assombração. Né? Você vai ter uma expressão. Então, você olha para a pessoa, você está olhando a pessoa assistindo o filme. A pessoa, por exemplo, a pupila dela dilata. Isso é uma expressão. Certo. Isso vai gerar uma reação autonômica, que ela não tem controle. Ela vai começar a suar mais, o batimento cardíaco dela aumenta. Tá? É a terceira fase. Então, apreciação, expressão, reação autonômica. A quarta vai ser uma tendência a uma ação. Então, por exemplo, a pessoa pode ter movimento involuntário. Tipo, assusta. Sabe? Quando aparece a assombração, ela dá um tranco. É uma tendência à ação. Ou enche os olhos de água. Assim. Por exemplo. Tá? E o quinto é o sentimento. Que ela pensa, fiquei com medo. Tá? Então perceba que o sentimento é a fase final do processo. Então você falar, tô com medo, já passou o medo. Já tá na fase final. Você já sentiu tudo antes. Né? E tudo isso que você descreveu pode acontecer em questão de segundos, né? Às vezes menos de um segundo. É muito rápido. Às vezes demora mais. Quando você está vendo um filme de terror, você é exposto várias vezes. Sim. Tá? E tem ligação entre os fenômenos. Mas o interessante é mostrar que o sentimento é a última fase de um processo. Por exemplo, imagina que você chegou para alguém, você olha para aquela pessoa e fala, você está apaixonado? A pessoa, não, eu não. Como assim? O que isso quer dizer, né? A primeira pessoa que viu a outra, ela percebeu certos traços comportamentais daquele indivíduo que fez com que na cabeça dela ela percebesse, sem a fala, né? Ela percebeu a apreciação, a expressão, a reação autonômica. Então imagina que, vamos supor, eu encontrei com o Ken num lugar e o Ken tá olhando para uma pessoa, você tá olhando para uma pessoa. Aí de repente você tá olhando com ela de um jeito engraçado. Eu olho, nossa, acho que você tá gostando dessa pessoa. Acho que você gosta dessa pessoa. Aí eu te falo, Ken, você tá apaixonado? Eu não. Né? Só que, como eu sou o ator de fora, eu vi que você teve uma apreciação, você estava olhando para uma pessoa, teve uma expressão, olhando de um certo jeito, teve uma reação autonômica, você olhava com uma pupila grande, você estava meio sem onde colocar as mãos, estava com uma sensação de borboletas na barriga, coisas assim. Você tem uma tendência a uma ação, você estava se inclinando para a pessoa, por exemplo, e tem o sentimento. Você com aquela... Parece só os coraçõezinhos em cima, sabe? Aquela coisa. Então você está dizendo que um agente externo, às vezes, ele está mais capacitado a ler um momento de emoção de uma pessoa do que ela mesma. Na maior parte das vezes. Isso é que é importante. Não é que às vezes, é na maior parte. Certo. Por isso que tem psicólogo. Né? Em geral, o psicólogo, não importa a linha, ele tem uma boa capacidade de percepção disso. Ele observa, apesar do treinamento dele ser muito ruim, o treinamento estético de um psicólogo clínico é bom. Então, o psicólogo clínico ele tem uma excelente percepção do que acontece. Em geral, ele não tem boas explicações do porquê acontece, mas ele tem uma excelente observação.
Sabe? Então, esse paciente ele tá triste, ele tá feliz, tá com alguma coisa, e aí ele sabe fazer boas perguntas para fazer a pessoa entrar em contato com o sentimento, que é a fase final de um processo. Certo. Então, às vezes, a pessoa num quadro clínico lá, ela sofre, né? Mas ela não sabe por quê. Aí, uma vez que você observa o comportamento, a relação entre a fala, o discurso e o comportamento dela, físico, você coloca certas perguntas que fazem a pessoa se reposicionar. Esse reposicionamento é quando a pessoa olha para trás e percebe que o sentimento que ela está sentindo agora é resultado de um processo anterior. Certo. Que se repete, muitas vezes. E aí, quando a pessoa percebe esse caminho de A até B, ela está percebendo os próprios sentimentos e aí é uma aprendizagem muito rica para ela retroalimentar o processo futuro dela. Tá? Então, basicamente, a emoção é isso. Tá? Então, quando você Dividimos emoção, então 5 fases. Eu juntei 120 teorias numa explicação de uns 5 minutos. Tá certo. Quem for teórico da área, azar o seu. Eu fiz um resumo mesmo. Tem teóricos revirando no túmulo agora. Não, lê o livro. Não vou entrar no mérito. Essa intuição perceptual, né, que o psicólogo exercita bastante, como você disse, que a gente pode exercitar olhando alguém. Claro. Ela também é um mecanismo parecido com pessoas que constroem narrativas, que constroem histórias. Sim, como as crianças pequenas. Querem provocar uma emoção em alguém? Sei lá, um escritor, um cineasta, um publicitário, que constrói uma narrativa pensando em provocar uma determinada emoção e evocar um determinado sentimento em alguém, assim. É o mesmo mecanismo. Exatamente o mesmo processo. Isso vem das crianças. As crianças fazem isso. Tio, por que você tá triste? Uma criança de uns 4 anos fala isso. Por que você tá triste, tio? De onde ela tirou isso? Tipo, de onde ela tirou isso? É aprendizagem comportamental. As crianças pequenas reparam muito mais do que você faz do que o que você fala sobre o que você faz. Verdade. Porque ela não conhece muito bem as palavras e para ela é irrelevante. Então, quando a gente fica... Eu já falei isso em outros Naruhodos. As crianças não são pequenos adultos, mas os adultos são crianças grandes. Tá? Então, quando você aprende a linguagem, sobretudo a linguagem ligada às relações sociais, na verdade você está aprendendo muito bem a esconder os sentimentos dos outros. Certo. Os seus sentimentos para os outros. Crianças pequenas pegam você pelo pé. Tá? Aí, entrando na questão das microexpressões faciais, quando você vê uma filmagem, por exemplo, de alguém conversando, enfim, você vê que as pessoas têm microexpressões do rosto. Ela franze a testa, mexe a boca, enfim. Tá? Essa ideia, né, de você quebrar as expressões do rosto como um simulacro das expressões mentais internas das emoções, vem desde o Darwin. Tá? Darwin tem um livro clássico muito legal, quem tiver interesse em ler, que chama As Expressões das Emoções nos Homens e nos Animais, em que ele faz paralelos entre, não o rosto dos animais, né, mas outros comportamentos com a expressão dos rostos. Certo. Um exemplo que ele coloca é a ideia do sorriso. Né? Então, por exemplo, você tem 2 tipos de sorriso. Você tem o sorriso em que você mexe a boca e o olho. Né? Tem gente que a gente usa até a expressão, você sorriu com o olhar. Isso, né? Sorriu com os olhos, né? Sorri com os olhos, parece que o sorriso é mais sincero. Isso, essa é uma ideia. Então, isso é chamado sorriso Duchenne. Tá? O sorriso Duchenne vem de uma síndrome genética que chama doença de Duchenne, em que crianças pequenas fazem espontaneamente esse sorriso. Não é ligado necessariamente à emoção, mas elas fazem. Como elas fazem muito esse sorriso, as pessoas têm carinho por elas, porque elas são muito sorridentes. Mas isso não tem relação com a emoção, na verdade é uma expressão da doença, né, genética. Tá? Esse sorriso Duchenne envolve sorrir a boca e os olhos. Tá. Você tem um outro sorriso que é um sorriso não Duchenne, que é só sorrir com a boca, né? Que a gente chama de sorriso amarelo, né? Necessariamente. Mas tem um nome mais interessante. Sorriso meio falso, né? Isso, que é chamado sorriso Pan Am. Sabe, lembra aquela empresa aérea? A Panam. Isso, a Panam. Lembra aquela empresa aérea? Sim, claro. Em inglês... Eu sou desse tempo. Eu também. Então, você tem... Os mais jovens, os millennials... Talvez não saibam, a Panam é uma companhia aérea que faliu. Isso, tipo, mas que é um ícone. Exato, é uma Varig. Uma Varig dos Estados Unidos, né? Assim, é bastante icônica, assim, Então, você tem um sorriso que chama sorriso Panam. Por que é o sorriso Panam? Porque nos anos 80 era dado um treinamento muito intensivo para as aeromoças sorrirem. E elas faziam só o sorriso de boca. Então, na verdade, era um efeito negativo, porque as pessoas acharam que era falso. Certo. Né? Hoje em dia é chamado também de sorriso Botox. Você coloca Botox na região do olho, a pessoa não consegue sorrir, parece que é falso. Tá? Isso vem do Darwin. Então mostra que as expressões faciais, de fato, as microexpressões mostram coisas do sentimento das pessoas mesmo. Tá?
Isso gerou uma teoria de emoções, tá? Essa teoria de emoções começou com Darwin, colocando algumas ideias. Tem o meu psicólogo favorito, que é o William James, também, que tem a teoria James Lange, né? Que é um avanço dessa ideia, né? De que o Darwin achava que como você faz um certo rosto, esse rosto te informa sobre a emoção que você tem. Então, se eu, por exemplo, ele dava o exemplo do sorriso, macaco não dá risada. Macaco não sorri. Quando o macaco mostra os dentes pra você, ele tá com medo. Isso é uma coisa de medo. Então ele falava que o medo no macaco, esse negócio de sorrir com a boca, né, com os dentes pra frente, mostrar os dentes, era um sentimento ligado ao medo, que depois evoluiu nos grupos, porque quando eu sorrio pra você e mostro o meu dente, isso mostra, eu tô com medo de você, eu não vou te atacar. Uma submissão. Isso, e aí gera um apaziguamento. Certo. Um apaziguamento. E aí ele fazia uma comparação entre o sorriso nervoso do macaco e quando o cachorro, por exemplo, ele inclina as patas da frente, ele encolhe as patas da frente e faz um movimento de submissão, certo, colocando a bunda pra cima. Tá? Ele fazia esse tipo de paralelo. Certo. Então, na verdade, o sorriso não é tão alegre assim, né? No fundo, ele tem uma sensação de medo. Então o Darwin colocava que ele não achava que tinha emoções universais, mas ele achava que tinham expressões universais, que mandavam sinais. Né? William James, no começo do século XX, final do XIX, ele coloca que um pouquinho mais que isso. Ele fala, tem as expressões faciais, beleza, mas eu quero estudar a emoção. Eu quero estudar o estado interno, mental, emoção. E aí ele coloca a teoria do James Lange, que perdeu força e hoje está voltando com uma força tremenda. É mesmo? Que ele fala o seguinte, que o que existe de universal não são as emoções, são estados fisiológicos basais. Tá. Então, existem certos estados fisiológicos que quando você nasce, você tem esses estágios, esses estados biológicos, e em função da sua relação com o meio, você vai aprendendo a dar nome para essas coisas. Tá? Então, imagina que você tem, por exemplo... Eu não quero usar metáforas computacionais porque isso não são softwares. Tá? Mas imagina, por exemplo, que você tem um jardim. Tá? Esse jardim, imagina uma área que tem terra, tá? Mas não tem nenhuma plantinha nem nada. Tá? Esse jardim, ele tem terra, ele tem os nutrientes, ele tem água. Ele tem tudo que é necessário para você plantar e crescer qualquer coisa. Tá? Você nasce com esse jardim. Essa base. Conforme a sua interação com o meio, por exemplo, o Ken pode ter um jardim de margaridas. Eu posso ter um jardim de rosas. São todas plantas, mas elas têm cores diferentes, formas diferentes, quantidades diferentes. Tá? É essa a ideia da teoria do James Lange. Tá? Essa teoria do James Lange caiu em desuso porque começou a crescer uma teoria que veio de um antropólogo, né, e etólogo, que é o Ib Ibsfeld, que infelizmente morreu esse ano. Morreu este ano, 2018. Em junho, infelizmente. 90 anos, né? Mas, ou se você estiver ouvindo em 2019, foi no ano passado. Foi no ano passado, E Ib Ibsfeld faleceu recentemente e ele teve um legado incrível no estudo das emoções entre culturas. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer 10 anos atrás o Ib Ibsfeld, uma figura sensacional. E ele fazia uma coisa muito interessante. Ele visitava tribos ou grupos na África, na Ásia e tal, e ele queria tirar fotos das expressões das pessoas. Só que se você colocar uma câmera fotográfica na cara da pessoa, não vai sair natural. Então ele fazia assim, ele colocava a câmera para você, apontada para você, só que ele disfarçava, a lente não estava para você, estava do lado. Então, na verdade, ele tirava foto da pessoa que estava vendo você. Entendeu? Boa técnica, hein? Excelente técnica. Ele já usava isso 60 anos atrás. E aí ele tirava a foto e ele avaliava essas fotos. Né? E aí ele comparava diferentes culturas em função das microexpressões. Então ele via, por exemplo, que uma coisa comum de várias culturas era você colocar as sobrancelhas para cima. Né? Jogar para cima assim. Né? Que é o eyebrow flash, né? Esse movimento rápido. E ele dizia o seguinte, que quando você conheceu uma pessoa, acabou de conhecer, e você gostou dessa pessoa, se você fizer um movimento rápido, é um sinal de apreciação, que você gostou dessa pessoa. Então, por exemplo, você acabou de conhecer alguém e a pessoa dá esse eyebrow flash, dá um movimento de sobrancelha bem rápido. Né? É sinal de que a pessoa teve alguma apreciação por você, ela te achou simpático ou simpática. Tá? Como o Ib Ibsfeld tentava procurar essas coisas mais gerais, né, da cultura, das emoções, isso gerou uma linha. Né? Um grande representante atual dessa linha de que existem emoções universais é o Paul Ekman. Tá? Que nos anos 70 começou com um estudo dele e ele tentava determinar quais são as emoções básicas, né?
E ele tentava, primeiro, descobrir quais são... Existem emoções básicas? Primeira coisa. Aí ele descobriu, a primeira teorização dele é que existiam 7 emoções básicas. Que era alegria, tristeza, nojo, raiva, medo, surpresa e desprezo. Tá? Esse conjunto de emoções aí nos remete a um filme, hein, Altair? Exato. Então vamos deixar na descrição. Se você não viu, veja. Né? Se você já viu, veja de novo. Tá? Que é o Divertidamente. Sim. O Divertidamente, feito pela Pixar. O Ekman foi um colaborador. Ele falou da teoria. Mas eu vi o Divertidamente, não tem 7 personagens, tem 5. Mas isso foi uma decisão do roteirista. Ele falou, não, é muito bichinho, vamos diminuir só para 5. Uma simplificação, tá? Né? Dá pra entender. Aí ficou alegria, tristeza, nojo, raiva e medo. Né? São 5 personagens, dentro da cabeça da menininha. É um desenho muito legal porque fala, por exemplo, da evolução das emoções, como que uma criança pequena lida com as emoções e tal, a separação, a mudança, e os bichinhos representam as emoções lá, né? É interessante nesse sentido e é uma homenagem à teoria do Ekman, de que existem emoções universais e que são essas, especificamente, tá? Então, você sabe que existe um instituto de pesquisa bastante famoso no mundo do marketing e tal, que chama-se Brain Juicer. Né? Ah, sim, já ouvi falar. Que é um instituto de origem americana, ele está presente em alguns lugares no mundo e também baseia os seus estudos sobre efeitos da comunicação em cima da teoria do Ekman. Sim. Né? Em cima das 7 emoções, então ele pega cartelas, né, de fotos de pessoas representando essas 7 emoções, né? E os usuários ou os consumidores, eles são solicitados a escolher uma das expressões, né, que resume ou que melhor exprime aquilo que o filme ou um comercial evoca naquele momento. Isso. Né? Como uma forma de tentar criar uma espécie de um gráfico de emoções, vamos dizer assim. Né? Um gráfico de emoções na linha do tempo. Assim. Então, isso é uma tentativa válida, científica, de tentar avaliar as emoções que as pessoas têm mesmo. Né? Só que ele tem um problema, né, Altair? Tem, vários. Esse é o problema. Então, não é um problema, é a ciência. Uma limitação, vamos dizer assim? Não, virou um problema, na verdade. Assim, por quê? Diferente do I.B. Abelsfeld, que provavelmente ninguém conhece, e um cara que deixou um legado inominável, assim, do ponto de vista da etologia, ele é um cientista. O I.B. Abelsfeld era um cientista. Ele falava, eu acho que isso, eu tenho a minha incerteza, né? Mas o que eu estou deixando como legado para as futuras gerações é isso. O Ekman, ele começou com esse espírito mesmo. Falou, eu acho que tem exposições universais, fez os experimentos, mostrou cientificamente, tudo certinho. Só que virou um negócio. Começou a virar um negócio. Então ele tem site de treinamento, de um monte de coisas e tal. Entrou no marketing, e marqueteiro não faz... Marketing não é ciência. Marketing usa ciência. Se a ciência não fosse necessária por marketing, marketing nem se importaria. Tá? Marketing não é ciência, por definição, porque ele tenta usar a evidência científica para agregar valor a algo. E é contraditório com a ideia de ciência. A teoria do Ekman está caindo. Tá? E acontece, a ciência é assim, ela muda mesmo em função de novas evidências. Tá? O que começou a acontecer? A teoria do Ekman faz todo sentido se você parte do pressuposto de que existem emoções universais. Então ele fez um conjunto de experimentos nos anos 70 e 80, mostrou que essas 7, aí às vezes eram 6, às vezes eram 7 emoções eram básicas, ele comprovou em vários países e tal. Aí, tudo bem, se são emoções básicas, e elas são básicas mesmo, tem que ter áreas cerebrais para cada uma. E aí tem um boom de trabalhos de neurofisiologia, neuroanatomia, genética, tentando achar bases neurais e genéticas para essas emoções. Tem muito trabalho legal. Tá? Tem, por exemplo, um pesquisador, para quem não... O Ledoux, né? Para quem estudar um pouquinho conhece. Ledoux, nos anos 90, ele era defensor ferrenho do Ekman. Estudava, por exemplo, a amígdala, que é uma área do cérebro, né? Não é na garganta, uma área do cérebro chamada amígdala. Aí surgiu uma expressão no marketing hoje que chama o sequestro da amígdala, que é totalmente errada. O povo viaja, não sabe um puto de anatomia. Mas tudo bem. Fala do sequestro da amígdala, da relação com medo. E são trabalhos muito legais do Ledoux, tá? Nessa fase. Só que aí apareceu, nos anos 2000, uma pesquisadora que voltou nos trabalhos originais do Ekman e começou a revalidar, né? Então, tentar refazer de novo, né? Alguns anos depois é importante fazer para ver se o resultado deu o mesmo. E ela começou a identificar vários erros, mas não erros da análise, não era erro da pesquisa. É que ela conseguiu refazer as pesquisas com controles melhores, tá? Por exemplo, um dos exemplos que o Ekman colocava, ele colocava
uma foto de uma expressão facial, né? E opções. Tipo, que expressão facial você acha que é essa? É raiva, nojo, medo e tal, né? Esse é um jeito. Então, a maior parte... Ele via que 80% das pessoas respondia que era raiva. Por que não era 100%? Se fosse universal, por que não é 100%? Por que não é tão consistente assim a estimativa, né? E aí, essa pesquisadora dos anos 2000 é a Lisa Barrett. A Lisa Barrett começou a se preocupar não com quantas pessoas acertam, mas com quanto elas erram. E ela começou... Ou seja, ela começou a questionar a universalidade daquela emoção. Isso. E aí ela começou a mostrar uns exemplos extremamente bons, assim. Inclusive, eu vou deixar na descrição um vídeo com uma aula dela. É uma aula de 1 hora. Assista, pra quem gosta do tema, é sensacional. Ela mostra as evidências mesmo, tá? Que ela fala, 80% das pessoas diz que aquela foto é de raiva. O que esses 20% que não dizem? Eles falam o quê? Né? E aí ela viu que, por exemplo, se os 20% se distribuíssem numa outra emoção, então, essas pessoas acharam que é raiva, essas que acharam que era medo. Aí, vá lá, né? Tá ali, é uma questão cultural e tal. Mas não, elas se distribuíam igualmente nas outras. Né? E aí ela propôs experimentos diferentes. Ela colocava só a foto e perguntava, que emoção você acha que era essa? A variabilidade aumentava muito. Não ficava 80%, variava muito, né? E mais, ela começou a fazer trabalhos de antropólogo. Ela foi na linha do Ibe Eibsfeld. Então, ela ia em cultura na Papua Nova Guiné, gente que tem outra língua, com estrutura de linguística diferente, perguntava, que emoção é essa? As respostas variavam muito. Né? Você via provavelmente também com repertórios diferentes, são expostos a coisas diferentes. E aí mostrando que as expressões faciais não eram diretamente ligadas ao sentimento, à expressão da emoção. Era um processo de aprendizagem, né? E aí a Lisa Barrett, ela cunhou uma teoria, ela lançou um livro, né, vários artigos antes e tal, que é o Secret Life of the Brain, né, a vida secreta do cérebro. Vamos deixar na descrição também. No capítulo que eu coloquei do Handbook of Emotions tem a parte que ela explica. E nos anos 90 e 2000 veio junto com a Lisa Barrett um outro cara, que já falamos em vários Naruhodos, que é o Jacques Panksepp. Né? Que ele fala muito de consciência, mas ele é o fundador de uma área da neurociência que chama Affective Neuroscience, ou neurociência do afeto, tá? O Paul Ekman, ele não é da neurociência, ele é da psicologia clássica, psicologia mais social, tá? Certo. A neurociência começou a se interessar por isso nos anos 90, veio o Panksepp, né? Aí tem o Naruhodo 67, que descreve bem a teoria do Panksepp básica, tá? Nos anos 90 e 2000 veio o Panksepp primeiro, depois veio o Damasio, né? O Damasio fala da ideia do marcador somático, que as emoções são marcas no corpo. Isso lembra quem? William James. Sim. Trouxe o William James todo de volta. E o Damasio coloca no cérebro. Ele tenta procurar impressões digitais, não das emoções, mas da emoção. Quais são os caminhos do cérebro para a emoção em geral? E ele descobriu várias áreas que são relacionadas com emoção. Não importa se é raiva, medo, alegria, não importa. Mas várias áreas são ativadas ao mesmo tempo, tá? O Panksepp coloca essa ideia de que tem a neurociência do afeto. Então você tem a emoção, que é no corpo, o afeto, que é, por exemplo, meu batimento cardíaco está aumentando. Então isso é emoção. O afeto é o que está acontecendo em torno, né? E aí vem o sentimento. É um cachorro, né? Quando você dá nome. Então ele estudou a neurociência desse processo intermediário entre a emoção e o sentimento, que é o afeto. Você não consegue nomear, mas você está fazendo um scanning do ambiente. Tá? O Damasio com marcador somático, o Ekman veio da psicologia, e a Lisa Barrett pegou carona no Panksepp e no Damasio. Então ela pegou achados da neurociência, melhorou os experimentos do Ekman e trouxe uma nova teoria. E essa teoria está colocando o Ekman meio para lá. Tá? Do mesmo jeito que a Pixar fez um desenho falando do Divertidamente, que é uma homenagem com muita razão para o Ekman. Tem um desenho de 2018 que é baseado na teoria da Lisa Barrett, né? Que em inglês é Coco, que eles não traduziram para o português assim, por razões óbvias, né? Porque as pessoas não falam inglês direito, que é A Vida é uma Festa, tá? Veja esse desenho também. Ele não é uma temática direta com a ideia de emoções, mas repare no comportamento do personagem, que é a criancinha. Tá? Ele ganhou Oscar de melhor animação. Sim, é um desenho sensacional. Se você prestar atenção à reação da criança. É uma homenagem à cultura mexicana, né? Isso, ao Dia dos Muertos lá. Mas o legal é a interação do personagem com os outros, com as caveirinhas, né? Porque ele chega e fala, você está sentindo isso? Por quê? Porque as caveiras não têm rosto. Porque são caveiras. Claro. Como as caveiras não têm rosto, como é que eles sabem se as caveiras se emocionam? Pelo comportamento de andar,
Por outras coisas. Tem uma cena que eu acho genial, é a Lisa Barrett em pessoa, ela sugeriu essa cena. Tem uma caveirinha lá que andava meio mancando, ela anda meio rebolando, né? Aí ele chegou pra caveirinha e falou, por que você anda dançando? Ele falou, eu não ando dançando. E dançando, né? A caveirinha dançando. Então, é exatamente isso, né? Essa o caminho entre a apreciação e o sentimento. Eu não tô apaixonado. Isso, mas tá, né? Que a gente liga com o nosso episódio da diferença entre julgar, decidir e escolher. Certo. Né? Vamos deixar na descrição também para você ouvir. Então, o que a teoria da Lisa Barrett diz? Né? Ela diz o seguinte, que as emoções, elas são construídas o tempo todo. Você não tem emoções básicas, elas são construídas. Não existe uma emoção universal. Não existe. O que existe é uma coisa chamada granularidade. Né? Grânulos, tá? Quando você é muito pequeno, tem pouco repertório, você tem uma granularidade alta. Você tem uma pluralidade, uma variabilidade comportamental muito grande, né, das expressões das emoções, muito grande. Conforme você vai ganhando linguagem, primeiro, porque o bebê não fala, depois começa a falar. Conforme você ganha linguagem e você ganha aprendizado cultural, social, você vai formando grânulos. Esses grânulos de significado são os sentimentos. Tá? Por isso que, por exemplo, em algumas culturas você tem sentimentos que para outras as pessoas sentem, mas não conseguem dar nome. Né? Por exemplo, a gente pensa em japonês o samishi, o sentimento de samishi, né? Não é saudade. Não, também não é tristeza. Também não é tristeza, é um lance, né? É uma nostalgia, é um negócio. Tá? Saudade em português é diferente. Tá? Aliás, o que as pessoas falam que saudade só existe em português é mentira. Tá? Existem expressões diferentes. Então, por exemplo, quando a gente é criado numa cultura brasileira, você aprende essa palavra saudade e isso vira um grânulo. Certo. Então você tem um repertório emocional relacionado com essa palavra. Se você é educado no Japão, você aprende o samishi, é outro repertório. E por isso que é muito legal você aprender línguas diferentes. Quando você aprende línguas diferentes, você aprende outros jeitos de pensar. Porque você cria grânulos intermediários entre os grânulos que você já tem. Aumenta a sua granularidade. Tá? Então, a linguagem é algo que reduz a sua capacidade de expressão emocional. Porque não existem expressões inatas. Tá? Quer dizer, a teoria da Barrett, ela abraça mais a complexidade da emoção. Completamente. Enquanto que do Ekman, ele dá muita luz a uma das variáveis da emoção, que é a expressão... A expressão facial e a expressão verbal. Né? Que é um pedaço Exato. Da manifestação de uma emoção. Isso. E vale lembrar que na época do Ekman não tinha tanto repertório técnico. Claro. Não tinha egípcio, não tinha ressonância, não tinha... Já era uma coisa revolucionária quando ele chegou nessa conclusão, né? Muito, é uma evolução mesmo. Não tem nenhum problema. A questão é que virou mercado. Sim. Como virou mercado, o mercado toma como sendo fato verdadeiro que não muda mais. E não é verdade. Tá? Não é verdade. Por exemplo, você pega... como verdade absoluta, né? Sem desprezando todas as outras variáveis. Não faz nenhum sentido isso, tá? A culpa é dos marqueteiros. A culpa não é do Ekman. A culpa é dos marqueteiros que você usa como se fosse Bíblia, sabe? Por exemplo, tem uma onda agora no neuromarketing, esse tipo de bobagem, né? Que fala assim, não, temos que fazer o máximo de medidas que a gente puder da mesma pessoa no mesmo momento. Então você mede eye tracker, ressonância, EEG, condutância da pele, fala, questionário... Por que eles fazem tudo isso? Porque se você juntar tudo num modelo, você acerta mais do que se estudar cada um deles. Certo. E eles acham isso uma vantagem. Mas não, é porque você não consegue explicar. Como você não consegue explicar, você peca pelo excesso. Então eu vou estudar tudo que eu posso, porque o meu objetivo não é ser cientista, o meu objetivo é acertar. Se eu conseguir acertar o resultado, mesmo sem saber a explicação, tá valendo. Para o marketing isso vale. Mas para a ciência não. Eu quero saber a explicação. Por que juntar tudo é melhor do que estudar separado? Tá? E a resposta é, porque você não sabe o que você está estudando. Tá? A Lisa Barrett, ela propõe um método de granularidade, né, que ele é relacionado com principalmente eye tracker, tá? E potencial evocado da pele, a sudorese da pele. Tá? E aí ela coloca alguns condicionantes para essas emoções, né? Para a emoção, que é a ideia de valência. Então não existe raiva, nojo, alegria, não existe isso. O que existe são valências positivas, valências negativas. Tá? Então você é exposto a um estímulo, ele pode ser positivo ou negativo. Tá? É a primeira. E o segundo ele pode... Então é um eixo horizontal, né, de positivo e negativo, e um eixo vertical que diz, eu tenho vontade de me aproximar desse estímulo ou me afastar. Então, é aproximação, distanciamento, positivo e negativo. Sim. Basicamente é isso. Tá? Então, as criancinhas pequenas, elas nascem com isso muito cru.
né? E conforme você vai ganhando capacidade regulatória, você vai afinando isso mais, tá? E aí aí o que muda? O contexto. Então imagina que eu tenho um X, né? Ou uma cruz, né? Então positivo e negativo, proximidade e distância. E eu tô com essa cruz na minha cabeça, né? Quando eu tô num certo contexto, eu uso a cruz de um certo jeito. Quando eu tô em outro contexto, eu uso a cruz de um outro jeito. Então o que são as emoções? O sentimento, na verdade, é o nome que você dá à relação entre essa cruz e o contexto. A Lisa Barrett coloca no livro dela um exemplo genial, assim, que é muito engraçado, que é o seguinte: na época que ela fazia mestrado, eu acho, doutorado em Harvard, eu acho que ela estudou, ela tinha um cara do laboratório dela que gostava dela e queria chamar ela pra sair, né? E ela sempre recusava, ela não gostava muito do cara, mas aí o cara foi insistente e falou: toma um café comigo. Ela, tá bom, vou tomar um café com você. Aí eles saíram, foram tomar um café. Enquanto ela estava sentada na mesa conversando com ele, tomando café, ela começou a sentir uma queimação. Ela começou a sentir o rosto dela muito quente, tá? E ela começou a perceber: nossa, eu acho que eu tô achando ele legal, né? Porque eu tô percebendo uma sensação meio estranha, um rosto quente, né? Acho que eu tô gostando dele. Ela ficou com essa sensação. Eles tomaram café, conversaram, tudo bem. Ela voltou pra casa e ela ficou uma semana de cama com gripe. Porque, na verdade, ela estava gripada. Só que essa sensação do corpo, naquele contexto, tô gostando dele. Ou seja, essa cruz, né? Naquele contexto, tô gostando de alguém. Na minha casa, tô doente. Entendeu? Então, tô gripada com febre. Então, o nome que você dá depende muito do contexto. Então, o mesmo estado corpóreo, numa situação te dá raiva, noutra situação te dá medo ou alegria. Certo. Entende? Então, por isso que as pessoas são contraditórias muitas vezes, porque depende do contexto. Ou seja, esse erro de interpretação, esse erro de leitura, ele pode ir além das expressões faciais. Completamente. Você pode ter uma leitura de sinais biológicos e chegar a uma conclusão errada se não levar em conta o contexto. Exatamente. E aí a gente entra na questão das microexpressões, para fechar finalmente. Isso. A teoria das microexpressões veio do Ekman, junto com um pesquisador que é o Carl Herman, né? Isso nos anos 1978, o primeiro trabalho dos anos 70, ele criou um método que chama FACS, F-A-C-S, tá? Que é o Facial Action Code System, né? Que é o sistema de codificação de ações faciais, tá? O FACS veio do Ekman, que veio do Darwin. Então, o Darwin estudava os músculos do rosto mesmo. Ekman pegou isso, fazia sentido, e o FACS foi criado aí. Então, ele pega o rosto, ele pega os músculos do rosto, tem 54 músculos. Só para você ter uma ideia, quando você faz um sorriso com os olhos e a boca, você movimenta 42 músculos, tá? Então, ele faz o mapeamento desses músculos. Cada músculo tem um número, 1, 2, 3, 4, tá? E aí você avalia, você coloca, por exemplo, o número do músculo e um grau de força. Se você frange a sobrancelha muito, vai de A a E. Certo. Então, por exemplo, ele fez uma expressão facial 1C. Quer dizer que ele movimentou o músculo 1 com uma força intensidade C. E aí tem um mapa disso, gigante, né? O Carl Herman, nos anos 70, ele começou a fazer. Em 2002, ele se juntou com o Ekman e outro pesquisador para fazer uma categorização. Então, ele pegou vários vídeos de um monte de gente com diferentes expressões faciais, via os juízes. Ele tá com cara do quê? De raiva, de alegria, e codificava os músculos. Que fazia sentido na época, né? Então, hoje você tem... O FACS é um tipo de treinamento. Nos Estados Unidos, você pode se cadastrar, fazer um treinamento, dura um tempão. Você é muito treinado para olhar os músculos, os estímulos e relacionar isso com as emoções. Certo. Isso é a base do Lie to Me. É a base... O personagem lá, o detetive, ele é um especialista em FACS, né? Que é essas expressões. Em 2018, foi lançado um software que faz essa avaliação automática. Então, por machine learning, né, você pega métodos de otimização, você pegou centenas de milhares de rostos, coloca no computador, ele diz alegria, tristeza, blá, blá, blá. Tá? Só que o FACS depende da teoria, e a teoria está caindo. Então, a tendência é que ele caia também. Né? Por quê? Onde que está o problema? Não é no algoritmo, é na teoria de que você mexer o seu músculo corrugador de um certo jeito quer dizer que você está alegre. Tá? Na verdade, você aprendeu a mexer esse músculo nos momentos que você está alegre. Certo. Ou seja, tem uma dependência inerente da cultura, não é universal. É construído. Totalmente. A maneira, assim, a capacidade de movimentar os músculos em função das emoções, não. Tá. Mas a capacidade de relacionar uma certa combinação de músculos com uma certa emoção, isso é cultural. Agora, num mundo
cada vez mais globalizado, onde o repertório cultural cada vez mais massificado e homogeneizado, a gente pode dizer que há uma grande parcela da população que está aprendendo a manifestar determinadas emoções de um mesmo jeito. Excelente observação. Né? E que aumenta a taxa de acerto dos algoritmos. Isso. Logo faz pensar, logo os pesquisadores vão começar a pensar, nossa, eu tô certo, é universal mesmo. E não é, é indústria cultural. É indústria cultural, certo. Influência cultural. Um exemplo é você pegar, por exemplo, a fax, esse método, no Brasil, que ele é validado com culturas ocidentais, então no Brasil dá razoavelmente certo. Pega um cara da fax bem treinado, pega, sei lá, um discurso de um político do Brasil, faz a avaliação. Agora pega um discurso de um indiano. A taxa de erro aumenta significativamente, a menos que você seja treinado no modo de ver indiano. Pega um japonês, pega o presidente do Japão falando, o primeiro-ministro, né, do Japão e o presidente do Brasil. Dá diferença, não é as mesmas coisas, sabe? Tá. Mas dentro da cultura a taxa de acerto ainda é grande. Mesmo que a microexpressão facial seja só um pedaço da emoção, a taxa de acerto ainda acontece. Ainda acontece porque a gente está ficando homogeneizado do ponto de vista de aprendizagem. Isso é muito importante do ponto de vista científico. Se eu sou marqueteiro e meu objetivo é acertar, o método dentro de uma certa cultura homogênea até funciona. Mas isso não é uma explicação. Então o que eu estou fazendo é tentar acertar o fenômeno, mas não explicá-lo. O cientista vai tentar explicar as coisas como elas são. Certo. Então não existem expressões universais. Não existe. Existe uma capacidade ligada à valência positiva e negativa e o meu desejo de me aproximar ou me distanciar. Isso é inato, isso existe. Esse sistema no contato com a cultura, em certos contextos, eu vou dar nomes. Certo. E esses nomes são os sentimentos. Então, emoção é só valência positiva e negativa, aproximação e distanciamento. Só. Certo. O resto é a influência da cultura. Tá? E uma construção em função disso. Isso. Então, para quem é marqueteiro e só quer vender, o fax funciona se você souber calibrar bem o software à cultura que você está. Se você trocar de cultura, muda tudo. Altair, antes de fechar o episódio aqui, que a gente já alongou bastante, mas respondendo rapidinho a Luísa. A nossa pergunta final. Né? Ela fala assim, não reconhecer detalhes da face de raças diferentes da nossa é uma tendência, sim? Pelo que a gente ouviu, sim. Né? Quer dizer, quanto mais distante eu tô da cultura daquela pessoa que eu tô lendo, maior a taxa de erro, maior o índice, na incidência de erro. Isso é muito fácil de testar. Pega um brasileiro, viaja pra Tailândia, por exemplo. Você vai achar os tailandeses as pessoas mais felizes do mundo, porque elas estão sorrindo o tempo todo. E não são. É que elas aprendem, é parte de um contexto cultural, sorrir o tempo todo. Verdade. Então, né? Japonês também. Japonês, né, aprende a sorrir mesmo sem estar feliz. Isso. E você aprende, no caso do japonês, você começa a entender o sentimento japonês quando você ouve o silêncio e não o que ele fala. Verdade. Então, tem um aprendizado cultural aí. O que ela quer dizer com se é verdade que a foto na nossa carteira de identidade não é tão eficiente assim para provar quem somos, hein, Altair? Você não acha interessante? Você já pegou... Quando foi a última vez que você pegou seu RG para olhar? Foi recentemente, que eu tive que renovar meu passaporte, então até que foi recentemente, assim. Então, aí parece você, né? Mas se você pega, por exemplo, para quem tem RG, sei lá, a pessoa tem 40 anos, tirou o RG com 12. Ela nem acha que é ela mesma mesmo. Né? Então, quando ela olha para ela mesma, é uma pessoa tão do passado que ela não vem o sentimento de pertencimento. Né? E fotos 3x4 tem isso. Quando você lembra de você mesmo, você não vai lembrar de uma foto 3x4. Então você tem muita dificuldade de muitas vezes você não se reconhece. É normal. E por fim, por que ficamos tão incomodados quando alguém que a gente está conversando está com alguma sujeira no dente? Essa é a melhor pergunta de todas, não é? Porque volta de novo no exemplo do macaco. Quando eu mostro os dentes para você, num passado evolutivo antigo, era um sinal de que eu tô com medo. Né? Medo tem uma ligação interessante com surpresa e alegria. Né? Quando você olha um negócio, sei lá, um feijão no dente da pessoa, isso estimula surpresa primeiro e depois alegria. Então gera apaziguamento. Certo. Tá? Macaco faz muito isso. Quando um chimpanzé, principalmente, ele quer ser mais apaziguador ainda, ele joga a terra na boca. Então parece que tem uma casquinha, né? Sim. Então você vê que tem até uma questão ancestral para essa questão definitiva das pessoas do porquê você acha tão esquisito pessoas com feijão no dente. Nossos ancestrais próximos faziam isso, emulavam isso. Então, quando eu sou um macaco menos dominante, eu olho o macaco mais dominante e eu quero ser mais dominante ainda, além de mostrar os dentes para mostrar que eu tô com medo, eu jogo terra. Então eu fico com umas manchas.
no dente. E aí, por que a gente acha... Por que a gente fica incomodado quando alguém tá com uma sujeira no dente? Então, assim? você se sente incomodado, mas você nunca vai atacar aquela pessoa, não é? Você fica apaziguado. Tá. Sabe? Então, você sente incomodado porque às vezes te dá nojo, né? Às vezes você... Mas muitas vezes isso é uma coisa que impede você de atacar aquela pessoa. Tá. Isso é uma situação muito limite, mas você vai brigar com alguém na rua. A pessoa faz um negócio pra você e você vê que tem alguma coisa no dente, ou você ri, ou você desiste. Você desiste. Então, é pra sobrevivência. Se quiser evitar briga, então, o negócio é colocar uma sujeira no dente. Ande com alface no dente. Tá certo, então. Espero que vocês tenham aproveitado. É bem longo, veja as nossas referências e entre no mundo de estudos da emoção, porque é algo bem interessante. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.